Nos vídeos anteriores, você aprendeu, entre um monte de coisas, a fazer perguntas com what's e fazer respostas com it's. E agora nós temos um outro objetivo de aprendizado. Qual é o nosso objetivo de aprendizado hoje? Our learning target today é que você saia daqui entendendo como usar is and are, o famoso verbo to be, mas respondendo também a questões com yes or no. Perguntas fechadas. A gente já trabalhou uma questão com perguntas abertas e agora vem para pergunta fechada. Usando o verbo to be. Usando o verbo to be. Então vamos nessa. Hello, Grasshopper! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui, mais uma aula principalmente de exercícios aqui do seu curso em vídeo de inglês. I am Gustavo Guanabara. And my name is Joana Costa. You can call me Jo. E agora, mais exercícios, como a gente já explicou anteriormente. A gente já aprendeu a fazer perguntas, já aprendeu a fazer respostas, perguntas e respostas abertas. Agora a gente vai começar a trabalhar com respostas fechadas. Sim. Utilizando o verbo to be. E a gente vai falar sobre o famoso, queridinho das professoras da escola, o verbo to be. O TOB. O TOB. Eu sei que pode ser traumatizante, porque afinal de contas tem professores que ensinam isso anos a fio e a pessoa sai da escola sem saber. O que é pior. Eu fiz uma escola bem ruim, né, na minha infância. Não ruim, é ruim mesmo, mas é o que dava pra fazer. E era verbo to be, to be, to be. Todo ano começava e ele dava... E a professora era a mesma, inclusive. Ela dava restart na matéria. Ela parece que esquecia. Um planejamento para o resto da vida. Isso aí. Quinto ano, to be... Nananana. Sexto ano, to be... Nananana. Simple past tense, simple present tense. E aí, se você levantar a mãozinha, vai tomar um 0, né? Vai. Professora, mas você já deu isso ano passado, mas você não aprendeu, por isso que eu vou dar de novo. Triste, triste. Meu inglês de escola, infelizmente, foi isso. A gente tem que voltar, tem que fazer, mas não vamos fazer muito, não. Vamos fazer o necessário. Não, é porque, assim, eu costumo dizer que inglês da escola, que não é bilíngue ou internacional, né? Que não usa isso no seu dia a dia, é o inglês que te faz desgostar do inglês e achar impossível aprender. Verdade. É muito ruim isso, essa sensação de, cara, é muito difícil, não quero aprender isso. O que me fez aprender inglês, acho que eu já falei isso anteriormente, o que me fez ter interesse por aprender inglês foram dois. Primeiro, entender as músicas em inglês e segundo, jogar jogos em inglês. Porque, na verdade, só tinha jogos em inglês. Não é como hoje, que você escolhe lá, eu quero em português, ou eu quero em inglês. Não, não. Era só inglês. E aí você ia e jogava. Aí eu tinha que entender o que estava acontecendo. No início eu só jogava e ficava travado em algum momento porque não estava lendo a história. Não estava... Era tudo ok, era tudo ok. Era tudo avança. Apareceram 3 opções. Vou tentar a primeira, se não funcionar eu tento a segunda, se não funcionar eu tento a terceira. Tentativa e erro. Exatamente. Então foi o que me incentivou. Porque as aulas, infelizmente... Então, mas o que acontece com qualquer aprendizado? Se você não vê utilidade naquilo, você não vai aprender. Você se interessou porque queria jogar, você se interessou porque queria entender as músicas, não queria cantar aquela lá. Tem gente que vai querer assistir os filmes e as séries sem ser dublado, porque dublado é estranho pra caraca, né? Todo mundo com a mesma voz. Tem gente que não gosta. Hoje em dia a gente até tem uma equipe de dublagem muito boa, né? O Brasil é diferencial em dublagem, é muito bom. De desenho, então, é fantástico. É melhor do que o inglês. De verdade. É mesmo. Eu, pelo menos, prefiro ouvir as coisas, no máximo, legendado. No máximo, a não ser que seja coreano. Aí a gente pode ouve... até falar no inglês. Maria! Então, vamos ver o que está preparado aí para os nossos exercícios. Sim, vamos desconstruir essa crença limitante de que você não sabe inglês e não vai aprender, ok? Isso aí. Vamos nessa. Ei, você aí, você já pensou em ter um e-mail profissional? O quê? Você não sabe o que é ter um e-mail profissional? Eu vou te dar um exemplo muito fácil de entender. Imagina que você tem uma empresa chamada Guanabara Cursos. Qual desses e-mails aqui te parece mais profissional para entrar em contato com essa empresa? guanabaracursos.hotmail.com ou então contato@guanabaracursos.com.br. Pois saiba que a Hostnet, a nossa parceira há muitos anos, além de ser uma empresa de hospedagem de sites, criação de sites e de lojas online, também é uma empresa que permite criação de e-mails profissionais. E essas caixas de e-mail que você pode criar são muito configuráveis, muito personalizáveis, e cada funcionário da sua empresa ou cada setor da sua empresa podem ter uma conta de e-mail própria nesse formato mais profissional. Pois entre em contato agora mesmo com a Hostnet e consulte maiores informações sobre esses serviços e muitos outros que a gente se disponibiliza aqui para você. Muito obrigado, Hostnet, pelo apoio constante, e você pode voltar para sua aula.
Primeiro exercício. For he and she, we use... Aí tem lá are. Ou is. Para he and she, a gente vai usar o quê? Porque, basicamente, no verbo to be, você usa ou are ou is. You am. You am. O am, are, is. A gente esqueceu do I. Mas aqui só tem duas opções. Só tem essas duas opções. Ou is. Pensa aí. E aí, pro he and she e pro it, a gente usa is. Is. É usado para informar que a frase está no singular. Então, is vai estar ali na primeira parte da frase, se ela for uma pergunta, ou logo depois do nome ou pronome, se ele estiver na afirmação. Deixa eu te perguntar, o is é para indicar que está no singular. Show. O are, ele pode ser singular ou plural? Não. Não? Porque o you, ele tá ocupando esse lugar duplo. Entendi. E por isso que ele tá ali. Ele porque o you pode ser você ou vocês. É porque depende you, do contexto. Quando você fala you, é você ou vocês. Aí na minha cabeça, você singular, vocês plural. Por isso que eu perguntei. Mas ele tem duplo sentido mesmo. Entendi. Aí você vai precisar prestar atenção. Claro que é um singular. Vou dizer pra você, vou fazer uma meia-culpa. É um singular, mas ele não tá ali tão explícito dessa maneira, entendeu? Ele tá sendo caracterizado como um plural. Entendi. Mesmo que seja singular em alguns momentos. Você até colocou aqui no próximo slide, ó, o verbo to be. A gente tem ali, ó, singular e plural. O singular é o I am, aí vem you are, por isso que eu perguntei. Sim. He is, she is, it is. It is. Esse é o nosso singular. E aí, a gente vai pro plural, que tem we are, you are, and they are. Aí a gente fala, poxa, mas por que I am? Não sei, querido. É verdade. Por que o I é o único que é diferente? Por que não é I is? É a mesma questão do singular ali. O you ocupando esse lugar de are, mas é plural também. Então não dá pra equiparar, tipo, não dá pra botar numa regra, né? Não dá pra botar numa caixinha. Não Você dá. tem só que entender. Exato. E por que o to be é muito usado? Porque qualquer coisa é ou está. E, na verdade, assim, o verbo to be, ele também funciona como um verbo auxiliar. Auxiliar. Se você vai fazer uma pergunta, você está em casa? Eu estou. Ok. Porque o em casa, na hora da pergunta, tá dizendo onde você está. Mas se você falar assim, ó, do nada, eu estou. Qual é a próxima pergunta? Tá o quê? Tá o quê? Exato. Tá o quê? Tá como? Tá quando? Sim. Sabe? Você precisa complementar. Então, o verbo to be, assim como do and does e outros, can, would, could, daí outras aulas. É parte de outras aulas, mas esses verbos auxiliares vai te ajudar a compreender a frase. Até então, porque são auxiliares, né? Exato. Ele auxilia na compreensão da frase. Então, essa estrutura, o que é singular, o que é plural, é mais fácil você decorar e usar do que tentar encontrar sentido naquilo ali. Até porque não é o nosso idioma. E mesmo o nosso, né? A gente não fica pensando o tempo inteiro, por que eu estou? A gente só vai usando. Então, assim, se preocupe em usar da maneira adequada. A não ser que você vai dar aula de inglês. Aí você tem que estudar a gramática. Então, primeiro exercício resolvido. É sempre assim. Exercício, se tiver que complementar com alguma matéria, tamo junto aí. Segundo exercício, completar a sentença. Aquela que tem lá a lacuna e você vai escolher uma das opções. A sentença é my alguma coisa is funny. Funny a gente falou na aula anterior. Sim. Se você não viu, em cima da nossa cabeça tem lá os cards. Vai pra playlist completa porque a gente já tá bem adiantado no curso. Só uma opção vai caber perfeitamente nessa lacuna. Mother, salad, airport e soup. Falei tudo bonitinho? Sim. Eu tô tentando. Qual dessas aí caberia melhor? Eu acho o seguinte, você pode achar tudo divertido. Uma sopa pode ser divertida? Pode ter uns palhacinhos lá e a criança vai olhar e falar... Ai, que sopa divertida. Pode. Seu aeroporto pode ser divertido se você tiver um? Ninguém fica feliz no aeroporto. Só o dono do aeroporto. Pode ser. Dono do aeroporto. Você pode falar, nossa, meu aeroporto é muito divertido. Para todos esses aqui, não tem como. Funny é meio que um adjetivo de uma pessoa, né? De coisas de algo divertidas, né? O seu cachorrinho pode ser funny. Sim. Um parque de diversões pode ser funny. Eu acho que assim, qual é o pensamento aqui? Fazendo translanguage. O que você usaria para divertido, sabe? Em português. Dá para fazer. Nesse caso, entendeu? Uma sopa divertida, a gente não vai usar. A gente vai falar que a sopa é gostosa, deliciosa, ruim, saborosa. Cremosa. Você vai usar outros adjetivos. Nesse caso, para funny, a gente vai usar assim mais para
lugares, momentos, pessoas e animais, por exemplo. Então, nesse aqui, caso aí, aqui caberia melhor, foi o que eu falei. Uma delas cabe perfeitamente. As outras você pode até forçar a amizade, mas a que cabe melhor seria mother. Exato. E aí, se você quer continuar falando da sua querida mãezinha, você vai falar: My mother is funny and she is very smart. Aqui, olha só, eu coloquei um link word. And. E na frase aqui eu não coloquei. Tinha. Porque já é automático para mim usar link word, que é uma palavra para conectar com a outra. Uma sentença conectada com a outra. Isso, que aí tem but, tem not only, tem vários. Mas eu acabei fazendo automático. Então vamos fazer sem o automático. My mother is funny. She is very smart. Esse ponto que é o period. Seria exatamente essa pausa que a Joana fez. My mother is funny. Sim. She's very happy. Smart. Smart. Exatamente. É happy também. E aí, olha só como que a gente fez essa construção. No primeiro, eu te contei que eu tava falando sobre a minha mãe. My mother. Na segunda vez, você já sabe que é minha mãe. Então, não preciso. Eu coloquei o pronome, porque fica mais gostoso, mais prazeroso de falar. Senão ia ficar esquisito. Entendeu? My mother is funny. My mother is very smart. Sim, fica uma escrita infantil. Sim. A minha mãe é uma pessoa bonita, minha mãe tem olho verde, a minha mãe, sabe? Criança costuma falar assim, porque ela ainda não tem toda essa estrutura de comunicação. Quando você melhora o seu vocabulário, você fala assim, minha mãe é divertida. Sim. Ela também é inteligente, também é não sei o quê. Exato. Além disso, ainda... Você vai encorpando essa comunicação, que é a nossa intenção aqui. E por isso é tão importante a gente saber o verbo to be e como utilizá-lo no dia a dia e na sua escrita e fala. Terceira questão é responda a questão. Responda a pergunta. Que seria, is he your husband? Is he your husband? Yes. Is he your husband? Muito bom. Melhorou. Como é que eu falei? Eu falei totalmente sem emoção, né? Lendo. Is he your husband? Aí, duas respostas. Uma delas é aqui. Thank you. No, thank you. No, thank you. The check, please. Oh, no. Is he my brother? Yeah, he is my brother. Que é uma afirmação. Eu falei, is he? Falou. Burrão. He is my brother. Então, olha só. Vamos falar sobre isso. Is he... Pergunta. He is. Resposta. É óbvio que você poderia responder no. Você poderia. Is he your husband? No. Mas ia ser meio rude, tá? Sim. Se você responde assim. Por exemplo, a gente tá aqui. Aí você fala assim, ele é seu marido? Eu falo, não. Ou então assim, ei, não. Não, misericórdia. Entendeu? As filhas dela. A gente vai levar pra passear. Eu e minha namorada chegamos com as duas meninas. Sempre era assim, tipo, olha só, o papai e a mamãe. Aí a mais velha fala assim, nós não somos meus pais. Aí ficava nisso. Mas só que falam tanto que ela já desistiu. Fala, papai e mamãe. Ela, papai e mamãe. Isso aí. Muito bom isso. E já teve uma pessoa que abordou as meninas e falou, vocês estão bem? Foi. Bem. Tá tudo certo? E a primeira ali era tipo assim, não, muito obrigado. A conta, por favor. Né? Tá pedindo a conta. Não tem nada a ver. Então a resposta certa, no. He is my brother. E aí, o que acontece? No responderia. É yes, no question, porque is he é uma pergunta fechada. Você tá ali com o verbo to be fazendo essa pergunta fechada. Is he your husband? Quando que a pessoa faz essa pergunta? Ela sabe que você é casado. Quer saber se essa pessoa é o seu marido ou não. Então ela já tem mais ou menos um conhecimento prévio do que ela tá perguntando. Por isso que ela faz pergunta de yes, no. E aí você responde yes or no. Mas pra não se parecer rude, você explica. Né? Não ser grosseiro, dar uma resposta curta. Sim, porque aí você pode responder no, he is my brother. Ou você poderia responder, se fosse um sim, yes, he is. He is e parou. Não precisa, yes, he is my husband. He is my husband. Não precisa. Yes, he is. E que em português você também falaria, ele é seu marido? Sim, ele é. É sim. É sim. Yeah. E no thank you, the check please. Quando é que a gente usaria essa pra tipo, essa? Você quer mais alguma coisa? Vai pedir mais alguma coisa? Não, muito obrigado. A pessoa faz anything else, aí você fala no thank you, the check please. The check é a conta. A conta, não é um cheque, não tá pedindo um cheque. Não. Então, o terceiro exercício foi pra conta. Quarto exercício desse vídeo, também responda a pergunta. You have 3 sisters, right? Esse tipo de construção é muito legal, o Duolingo tem muito isso. Quando você bota o right no final, como uma pergunta, você não precisa fazer a inversão do verbo, não é isso? Sim, não precisa.
Porque você está afirmando e confirmando no final. Isso acontece quando? Você esqueceu que era uma pergunta, quando você está fazendo uma leitura. Você não fez a inversão? Tipo, do you have three sisters? Seria a pergunta normal. Exato. Seria o do you have, né? Exato. Só que você fala assim, you have three sisters? Ih, caralho, esqueci o negócio. É pergunta. Right? Right? Isso. Entendeu? E aí, funciona, não está errado, não está errado. É importante falar isso, né? You have three sisters, right? Ele tem um conhecimento prévio. Ele tá afirmando, você tem 3 irmãs. Falei besteira? Certo? É isso aí? Tipo... E aí ele fala, certo? Pra você dizer, certo. Ou, não, tá doido. E aí tem 2 respostas, que só serve uma. A primeira, no, I have 2 sisters. Ou, yes, I am. Yes, I am. Yes, I am é muito bom. Yes, I am. Você tem 3 irmãs, certo? Sim, eu sou. Sim, eu estou. Não tem nada com isso. Seria o have, no, I have 2 sisters. Exato. E aqui, de novo, como, a gente tem 2 questões aí. A primeira é right, e aí você responde yes or no, porque é isso que a gente está trabalhando nesse momento. E aí, no, você complementa para não ser rude. De novo, entendeu? Porque no você seria falar uma no, resposta. No. Mas aí é tipo No. uma grosseria. Exato. Aí você... Se não, então qual é a resposta? Entendi. Entendeu? No, I have 2 sisters. E yes, I am. Aí a gente vem na questão que se a pergunta tivesse sido feita com o verbo auxiliar, você ia perceber que não dá para ser I am de jeito nenhum. Porque se você coloca assim, do you have 3 sisters? Aí você responde, yes, I do. Yes, I do. Ou no, I don't. E aí você perceberia. Nessa estrutura, se a resposta fosse não, você teria que colocar I don't. No, I don't. Se fosse do you have 3 sisters? Do you have? No, I don't. No, I don't. Se você só quisesse responder assim, no, I don't, you tá have bom. 3 sisters, right? Aí você quer responder que não e não quer dar mais informação. Você teria que colocar no, I don't. Você pode responder assim. Pode. Como se fosse uma... É como se você subentendesse que foi que uma a pergunta era com verbo auxiliar. Entendi. Do you have? Entendi. E aí você fala, no, I don't. E esse yes, Também I am... não é muito gentil. E esse yes, I am seria a resposta para, por exemplo... Alguma coisa Are no you a verbo to be. teacher? Are you a professor? Sim. Aí, tipo, Are yes, you- I am. Are you an only child? Você é filho único? Only child. Are you an only child? Yes, I am. Então, nesse caso, no, I have 2 sisters. Exato. Quinta questão, também responde. Mesma coisa. A pergunta é, are your parents American? Tipo, seus pais são americanos? Tem que tomar cuidado com a palavra parent, a gente já falou anteriormente. Sim. Qualquer brasileiro que está começando a aprender inglês, vai falar assim, seus parentes são americanos? Não Sim. é parente, é pai. Parentes é relative. Né? Eu também queria, qualquer um. Qualquer um, até aqueles que a gente vende por R$1. Duas respostas possíveis, somente uma correta. Yes, they are at work. E yes, they are from New York. E aí, olha só, se você faz leitura dinâmica, você responde a primeira. Aí erra no Duolingo. O yes, they are. Yes, they are. Aí você marca puta. Não Já era. fiz várias vezes isso no Duolingo. Porque vê um negócio que me irrita, cara. Tá escrito ele, tá escrito ela. Eu troco às vezes. Como eu já falei, eu faço Duolingo de manhã. Eu acordo e eu vou pro Duolingo. Então, às vezes, eu leio she e escolho ele. Isso acontece comigo no Nossa. final do dia. Que A cabeça já deu tilt Vai de dando uma tanto tristeza. estudar inglês, e aí vai... Ai, dando uma caraca, deu tristeza. ruim. É hora isso de aí. dormir. No meu caso, não. Era pra eu ter esperado um pouquinho mais. A melhor resposta ali é yes, they are from New York. Isso. Né? Eles E aí- são de Nova York. Exato. São de New York. Você poderia parar em yes, they are. Are your parents American? Yes, they Yes, are. they are. Acabou. Não, é Mas bem você tão grosseiro. Não, tá gentil. Uhum. Mas você quis complementar, você quis dizer de que cidade eles são. Até Entendi. porque não é qualquer cidade, É né? New York. New Não é York. qualquer um. Então, assim, você acabou complementando e por isso foi necessário você complementar. Uhum. Mas se você falasse yes, they are, tava ok. Tava certo também. A de cima tá completamente errada, porque apesar de sim, eles são, só que na verdade esse they are não seria eles são. Eles estão Eles estão. no trabalho. É. Então não faz sentido. E a pergunta é se eles são americanos ou não. E não se eles estão no trabalho nos Estados Unidos Exatamente. ou não.
Não sei se você já sabe, mas o projeto do Curso em Vídeo sobrevive através da ajuda dos nossos apoiadores. E você pode se tornar um apoiador do canal acessando o site cursoemvideo.com, clicando em Seja um Apoiador e, em forma de agradecimento, a gente vai te dar créditos mensais para poder conquistar certificados, o acesso antecipado a vários cursos, inclusive aulas antecipadas do curso de inglês, e um lugar de agradecimento muito especial no nosso conhecido Hall da Fama, onde você vai ter um perfil e vai poder compartilhar com as pessoas os seus andamentos nos cursos. Inclusive, vai poder entregar esse perfil na sua faculdade para que eles possam validar os seus certificados. Torne-se você também um apoiador, mantenha o Curso em Vídeo vivo e, de quebra, ainda conquiste certificados e um perfil educacional validado no mercado. E aí, chegamos ao final ou tem aqueles exercícios no final? Hoje não, porque a aula foi toda de exercício, Já né? fizeram 5, né? Foram 5 exercícios. Perguntas que você responde com sim e não. Aprendeu-se que só sim, só não, não é resposta. É que não tem negócio desse por que não. Por quê? Porque sim. Porque sim não é resposta. Só responder assim é meio grosseiro. E a gente deu várias opções aí para você compor uma frase e dar respostas polidas, educadas e o mais completas possível dentro do nível iniciante que a gente está se propondo a trabalhar aqui. Beleza? E também usar o is and are. Exatamente. Não e confundir lá o Toby. O Toby, exatamente. Então é isso. No próximo vídeo a gente continua com mais aprendizado em inglês. Tchau, tchau. See ya.